Olá, olá pessoal. Meu nome é Guilherme e vamos fazer hoje mais um dos nossos web seminários aí do Mildesk, né, pessoal? Do Mildesk. Gente, algumas pessoas das antigas talvez me reconheçam. Já fiz muitos web seminários no passado e estamos voltando aí com tudo, né, gente? Estamos voltando com tudo. Pessoal, esse web seminário específico será sobre um tema bem bacana, sobre como o Mildesk permite que você faça atendimento dos seus usuários através de vários canais diferentes, tá, pessoal? Vários canais diferentes. Vamos abordar, gente, nesse web seminário, alguns canais bem interessantes, tá? Vamos falar um pouquinho, gente, sobre como o Mildesk gerencia a abertura de chamado por e-mail. Inclusive, vou usar o meu e-mail pessoal aqui para a gente fazer um teste bacana. Como o Mildesk gerencia a abertura de chamado também pelo próprio WhatsApp, tá, gente? Como a gente trabalha hoje com essa questão da abertura de chamado pelo WhatsApp, que hoje, querendo ou não, é um canal muito utilizado pelo pessoal aí no dia a dia, né, pessoal, no dia a dia. Falaremos também um pouquinho sobre a nossa API, tá, gente? Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa API, como a gente permite a abertura de chamado via API. Vamos abordar essa questão também. Mas vamos começar primeiro, gente, falando sobre essa questão do e-mail, tá? E depois, é claro, gente, eu vou mostrar como funciona uma abertura de chamado através do próprio painel do usuário solicitante, tá, gente? Onde eu vou abrir, no caso, um chamado pelo painel do usuário e vou fazer o atendimento todo através do nosso painel. Ou seja, falaremos também do ciclo de vida do chamado dentro do Mildesk, tá bom? Começando com essa questão dos canais que a gente hoje gerencia, né, gente? E depois vamos falar um pouquinho sobre essa questão do ciclo de vida do chamado, ou seja, não só abrir o chamado, mas também fazer o atendimento desse chamado e vocês vão conseguir acompanhar toda a lógica por detrás da nossa ferramenta, tá bom? Gente, uma coisa importante, gente, eu não vou conseguir aqui, gente, hoje no modelo que a gente está fazendo, eu não consigo ver os comentários, mas, por favor, ao longo do vídeo, gente, ao longo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, por favor, escrevam suas dúvidas, tá, pessoal? Escrevam suas dúvidas. Natural que surjam dúvidas e no final a gente vai tirar um tempinho só para falar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês, tá bom? A gente vai lendo dúvida a dúvida e vai tratando dúvida a dúvida, tá? Vamos lá, gente, vamos começar, né, para ganhar tempo. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, gente, sobre a abertura de chamado por e-mail, tá, gente? Abertura de chamado por e-mail. Como que funciona a abertura de chamado por e-mail dentro do Mildesk, gente? Como funciona a abertura de chamado por e-mail dentro do Mildesk? Não é muito complicado não, tá, gente? Na verdade, é bem simples. Basicamente, como que a gente faz isso, gente? A gente faz da seguinte forma, gente. Vocês vão primeiro configurar, tá, gente? Entrando dentro do Mildesk, vocês vão ter a possibilidade, é claro, entrando com a conta de administrador, vocês vão ter a possibilidade de configurar um e-mail. Só um minutinho, pessoal. Vocês vão ter a possibilidade de configurar um e-mail, gente, para abertura de chamado por e-mail. Neste caso específico, gente, nessa nossa base aqui, a gente criou isso aqui, o chamado mildesk, arroba mildeskmail.com, né, gente, ponto .com. A gente criou esse e-mail aqui. Qual é o critério que a gente utiliza hoje, tá, gente? O usuário que estiver cadastrado dentro da plataforma como um usuário solicitante, o que vai acontecer? Ele vai conseguir, no caso, fazer uma abertura de chamado. Ele vai mandar um e-mail para esse e-mail que a gente configurou para abertura de chamado, né? E no momento que ele cair na caixa de e-mail, vai dar um minutinho e ele já vai subir aí dentro do 1010. Normalmente leva esse tempo, né? Gente, mas o 1010 tem uma questão bacana, gente. A gente trabalha com um diferencial. Quem já conhece um pouco a plataforma, sabe que a gente trabalha muito forte, gente, com o conceito de catálogo de serviços, né, gente? Com o conceito de catálogo de serviços, onde você pode cadastrar uma série de serviços para que seus usuários façam a abertura de chamada através de um catálogo. Catálogo esse definido por vocês. Mas o que isso tem a ver com e-mail, gente? Eu já vou mostrar na prática para vocês aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma abertura de chamada aqui, ó. Criar conta de e-mail. Ó, favor fazer a criação de uma conta de e-mail para o usuário X. Por favor, fazer a criação de uma conta de e-mail para o usuário X. Simples assim, gente. Vamos lá. Vou jogar aqui, vou enviar o e-mail.
enviei. O que vai acontecer, gente, neste momento? O e-mail já saiu e logo logo já vai cair na nossa caixa, né? No caso do nosso importador de chamados por e-mail. No momento que ele cair, gente, ele já vai trazer um chamado para dentro do Mildesk, tá, gente? Um chamado para dentro do Mildesk. Eu vou mostrar o chamado específico que a gente acabou de abrir, mas eu vou já mostrando o conceito para vocês. Onde o título do e-mail, gente, vai ser o título do chamado e a descrição do e-mail vai ser a descrição do chamado. Sem erro, tá, gente? É isso. Só que vai ter um diferencial, gente. Tem um diferencial. Nós trabalhamos hoje, gente, com um conceito bem bacana dentro do Mildesk, que é a questão de você. A gente trabalha hoje, gente, com tags. Como que funcionam essas tags? Basicamente, como eu falei antes, nós trabalhamos hoje, gente, com a questão do catálogo de serviços, né? O catálogo de serviços, gente, ele permite que vocês cadastrem vários serviços dentro do Mildesk. Qual é a vantagem do catálogo de serviços, gente? A vantagem, gente, é o seguinte: se eu sei qual é o serviço que o usuário vai fazer a abertura do chamado, logo eu sei também, gente, qual é a urgência, qual a prioridade, eu sei qual é a categoria, a subcategoria, o SLA, eu sei quem é o membro da minha equipe que vai fazer o atendimento, né, gente? Assim como eu sei quais são os meus clientes ou filiais da minha empresa que vão conseguir ver este serviço em específico, tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês já podem deixar vários serviços prontos. Tá, Guilherme, mas o que isso tem a ver com a abertura do chamado por e-mail? A questão, gente, é que a gente pode trabalhar tags. Tags essas que vocês vão poder colocar certas palavras-chave. E se o importador do chamado, gente, perceber no título, tá, gente? Por exemplo, eu tenho esse serviço aqui no catálogo chamado criar conta de e-mail. Eu usei uma tag bem simples, criar. Ou seja, se ele perceber no título a palavra criar, o que vai acontecer? Ele já vai seguir toda a lógica definida de um serviço do catálogo, ou seja, o usuário mandou um e-mail, o chamado já vai vir com toda uma categorização encaminhado para um técnico responsável, inclusive, gente, já seguindo um fluxo, às vezes, inclusive, de serviços vinculados, onde vai ser aberto um chamado e depois serão abertos outros chamados de forma automática, tá, gente? Então, vocês vão ter essa possibilidade de trabalhar esse conceito dentro do Mildesk. Quem trabalha principalmente com a questão da abertura de chamados por e-mail, hoje é um baita de um diferencial que a gente tem aí no mercado, tá, gente? No mercado. Olha só, gente, o chamado foi aberto aqui, ó. Aberto, criar conta de e-mail. Quando eu dou um duplo clique nesse chamado, que a gente acabou de mandar, olha só, gente, favor fazer a criação de uma conta de e-mail do usuário X. Vocês estão vendo que a urgência, a prioridade, quem é o técnico responsável, qual a categoria, subcategoria, tudo isso já veio parametrizado para mim. Ou seja, não vou precisar nem ter esse trabalho de preencher essas informações. Já veio tudo parametrizado, porque ele entendeu que se criar conta de e-mail é a mesma coisa daquele serviço do catálogo de serviços. Beleza, gente? Essa é uma forma muito bacana de gerenciar a abertura do chamado e é um canal que, querendo ou não, muitas empresas ainda utilizam. Então, usem e abusem desse recurso. Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre a questão do WhatsApp, pessoal. A questão do WhatsApp. Como a gente hoje trabalha a questão do WhatsApp? Vamos lá. Hoje, gente, a principal forma como os nossos usuários trabalham a questão, trabalham a questão Vamos lá. Gente, hoje a principal forma como os nossos usuários trabalham a questão da abertura de chamado hoje no dia a dia é pelo WhatsApp, querendo ou não, né? Hoje é uma coisa que os usuários estão familiarizados, então eles logo já mandam um WhatsApp lá e a pessoa já se coça para resolver, né? Sem problema. E a gente vai conseguir trabalhar isso dentro do Mildesk também, tá, gente? Como que isso funciona? Basicamente, um usuário mandou uma mensagem, como o Júlio aqui, ó, me ajudou no teste, grande Júlio aqui do nosso marketing, mandou uma mensagem aqui, ó. O que que ele mandou? Ele mandou o seguinte, ó. Opa, Guilherme, cara, deu um problema aqui. A internet não está funcionando bem, fica oscilando direto. Tá batendo a raiva já, meu. Normal, né? Normal, né, gente? O usuário nem sempre vai abrir um chamado assim, oi, tudo bem então? Tem um probleminha. É normal que a pessoa expresse uma emoçãozinha, né? Normal. Gente, o chamado, ele está avisando que está dando um problema. O que acontece? Vocês devem estar familiarizados, as pessoas que estão participando desse webinar, que hoje o WhatsApp ele permite integração, né, com ferramentas. Essas integrações, gente, normalmente tem um custo agregado. Normalmente é um custo por mensagem, né, gente, que o pessoal trabalha, por um custo por mensagem.
Hoje, gente, a gente pensou algumas formas alternativas de contornar essa questão sem a necessidade de repassar esse custo para os nossos clientes, ou seja, gerenciar a abertura de chamada através desse canal sem a necessidade de repassar o custo para o nosso cliente. Como a gente trabalha isso? A gente trabalha através de uma extensão, gente. Extensão essa que vocês vão fazer o download, vão anexar aqui no próprio Chrome, né? E quando a gente acessar o WhatsApp Web, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, no caso, essa extensãozinha no canto. Como que isso vai funcionar? Eu posso vir aqui, ó, copiar conversa atual. Ele copiou a conversa atual, posso até apagar itens que não são relevantes, né? E posso colocar aqui, oscilação de internet. Ele já entendeu que o nome do solicitante é o Júlio, e a gente vai vir aqui e vai clicar no botãozinho criar solicitação. Poderia anexar algo, não vou fazer isso. Cliquei em criar solicitação. O que vai acontecer, gente? Quando a gente voltar aqui para o painel, já apareceu aqui, ó, um chamado aberto, oscilação de internet. Quando eu dou um duplo clique no chamado, a gente tem aqui o solicitante já marcado, que é o Júlio da Cetro. Se eu der aqui um pesquisar, para conseguir ver as informações relativas ao próprio Julião aqui, eu já vou ter acesso às informações do Júlio, né, gente? Qual a localidade dele, ou seja, qual a filial, ou o cliente, né? Ele é um usuário de um determinado cliente, qual departamento que ele faz parte, o nome, inclusive um e-mail, tá, gente? Então, o sistema já entendeu que aquele número do WhatsApp equivale a esse usuário específico. E o chamado já está aberto, inclusive com o texto que a gente permitiu que fosse copiado lá, né? Inclusive conversas pessoais minhas do Júlio. Faz parte, pessoal, faz parte. Vamos lá. Então, já mostrei para vocês a questão da abertura do chamado por e-mail. Trabalhamos também a questão da abertura do chamado pelo WhatsApp, gente. Novamente reforçando, não temos nenhum custo para que vocês utilizem esse recurso, tá, gente? É um recurso que já está incluso no 1010, tanto no plano Premium como no plano Pro, e vocês têm acesso a esse recurso bem bacana. Agora eu vou mostrar algo, gente, que é muito legal, principalmente para o pessoal que é software house e aí às vezes trabalha com a criação de softwares também. Vamos lá. Vou mostrar para vocês, gente. A gente tem aqui ó, a API e um exemplo de widget. Vamos lá, gente. Falando primeiro sobre a API, gente. Nós trabalhamos hoje, as pessoas que estão familiarizadas um pouquinho mais com a nossa história sabem que o Mildesk está no mercado há muitos anos, né, gente? Só o Mildesk em si é uma ferramenta que já tem um bom tempo de caminhada. Por isso a gente já tem alguns processos bem definidos, né, gente? Já tem um negócio mais sólido. A gente tem aqui uma API que a gente disponibiliza para os nossos clientes, né? O que essa API permite, gente? Leitura de informações, né? Às vezes para você carregar um Power BI da vida, mas permite também que vocês façam cadastro de solicitação, tá bom? Então a única coisa que a gente pede para que aconteça um cadastro de solicitação é que você tenha a chave da API. Isso, nosso suporte auxilia vocês para fazer, um processo muito simples. O assunto, a descrição e o e-mail do solicitante, que provavelmente já vai estar disponível dentro do seu software, né? Então, tendo essas informações, você pode fazer um input de chamados dentro do Maildesk sem problema algum, tá, gente? Esse é um modelinho simples, né? Um widget que você pode já colocar dentro do seu site, tá, gente? Onde você vai informar o assunto, aqui o assunto, a descrição, o e-mail do usuário e pronto. Uma coisa importante, tá, gente? Não necessariamente serão apenas essas informações, vocês podem adicionar campos de lista, data, podemos adicionar vários itens aqui nesse widget, tá, gente? Para que vocês apliquem isso na realidade de vocês, tá? Então tem várias informações que vocês podem permitir que o usuário preencha e uma vez preenchendo essas informações, já vai cair o chamadinho dentro do Mildesk. Beleza, pessoal? Sem erro, super tranquilo, tá, gente? Super tranquilo. Falamos um pouquinho sobre e-mail, sobre a extensão do nosso WhatsApp, que permite input e chamados. Falamos sobre o nosso widget e também sobre a API, que permite cadastro de chamados através dela. O que a gente vai falar agora, gente? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre chamados automáticos também. Trabalhamos com o conceito, gente, de agendamentos, tá, pessoal? Agendamentos. Como funcionam esses agendamentos, gente? Muito simples, tá? Muito simples. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui no botãozinho adicionar. Eu posso cadastrar um agendamento, gente, de um único solicitante, para vários solicitantes dentro de um determinado período, né?
cada solicitante, mas de vários departamentos, ou cada solicitante de várias localidades de atendimento, tá, gente? Vou pegar aqui um agendamento simples, tá, gente? Revisão de máquinas semanal. Vou dar um duplo clique nele. Olha só, gente, eu posso referenciar às vezes um ativo, o tipo do chamado, quem é o técnico que vai atender, assunto, descrição, posso categorizar o chamado e até definir um SLA que vai ser iniciado, bem como posso definir o tipo de agenda. Ah, eu quero que seja semanal, eu quero que seja apenas um único agendamento que vai dar um start daqui a um mês, dois, mensal, bimestral, trimestral, tudo isso eu posso trabalhar dentro da plataforma. Inclusive, se for semanal, eu posso escolher o dia da semana que ele vai dar start, né, gente? E quais as localidades deste agendamento, tá bom, pessoal? Então, é um outro recurso que vocês podem utilizar também dentro do Mildesk, ou seja, abertura de chamado por e-mail, WhatsApp, API, widget. Trabalhamos também com essa questão do próprio agendamento, tá? Para que o chamado seja feito de forma automática. Vamos lá. Gente, mostrei algumas possibilidades. Vocês podem estar pensando outras possibilidades também. Mandem ali no chatzinho, depois a gente vai responder, tá, gente? Com calma, tá bom? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou mostrar a forma ideal, né? O sonho de consumo, que seria, no caso, vocês liberarem o painel do usuário solicitante para que o usuário solicitante faça a abertura do chamado pelo próprio painel, né, gente? Eu vou mostrar o que vocês podem fazer com isso, tá, gente? Vamos lá. Vou logar aqui com login e senha. E a gente tem aqui um espaço, gente, totalmente white label, tá? Vocês vão poder colocar, escolher a cor de fundo, que vai ser essa imagem de fundo, vocês vão poder mudar se vocês quiserem. Temos aqui, no caso, a própria logomarca que vocês vão mudar. Hoje, meu fundinho aqui tá as cores aqui, gente. Eu deixei tudo laranja, mas vocês vão deixar azul, verde, amarelo, de acordo com a logo de vocês, né? Para combinar melhor. Vou clicar aqui no botãozinho entrar e eu já vou logar aqui no painel do usuário solicitante, gente. Uma coisa que é importante, tá, gente? Bem importante. Poxa, Guilherme, o usuário vai ter que sempre logar na plataforma e colocar o login e senha dele? Não, gente. Nós trabalhamos com autenticação Google e autenticação Office 365, tá? Poxa, Guilherme, mas eu vou ter que cadastrar tudo na mão esses usuários? Trabalhamos com a importação dos usuários através de planilha e também, gente, trabalhamos também com a importação do seu AD ou integração com o seu AD, de forma que o usuário entrou no AD, já entra no Mildesk, saiu do seu AD, do seu Active Directory, né? Já sai do Mildesk também. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, vamos lá. Primeira coisa que o usuário vai visualizar quando logar na plataforma é um painelzinho de recados, onde vocês podem deixar algum recado que seja relevante para esse usuário, né? Às vezes um aviso de disponibilidade de um serviço, ou às vezes alguma outra coisa nesse sentido, tá, gente? O que o usuário vai ter acesso nesse painel, pessoal? Novamente, a sua logo vai ficar aqui, a cor vai ser customizada, e ele vai ter acesso a algumas possibilidades. Temos aqui, gente, catálogo de serviços, que é um espaço onde vocês podem disponibilizar uma série de serviços, tá, gente? Novamente, pensando que vocês vão poder atrelar um SLA, uma categoria, uma urgência, uma prioridade, um técnico responsável, um técnico atendente que vai ser responsável, né? Podem trabalhar, no caso, classes e dentro de cada classe tem um serviço. Trabalhamos também com subclasses, tá, gente? Se eu der um duplo clique aqui no RH, a gente tem aqui, ó, férias e plano de saúde, tá, gente? Só um exemplo, né? Vamos lá. Temos aqui dentro do painel do solicitante também, gente, um espaço de solicitações, onde o usuário vai poder fazer a abertura do chamado também e acompanhar o chamado. Solicitações fechadas, que é onde ele vai ver o histórico dos chamados já encerrados, né, gente? Uma base de soluções e um painel de documentos, gente, que vocês podem disponibilizar para o pessoal. Guilherme, eu não trabalho com soluções e documentos, não tenho nenhum disponibilizado para o meu usuário. O que vai acontecer? Vai sumir esses ícones para vocês. Guilherme, eu não trabalho com catálogo de serviços, os chamados serão abertos através do próprio painel de solicitações. Eu quero que ele clique no adicionar ali e abra um chamado, sem problema nenhum. O usuário pode fazer isso sem problema. Ah, vai aparecer ainda catálogo de serviço? Não. Se você não tiver nenhum serviço disponível para aquele usuário, para aquela localidade de atendimento, vai sumir essas opções. Só vai aparecer aqui solicitações e solicitações fechadas, tá, gente? Vamos lá. Como eu posso abrir chamado pelo painel do usuário, gente? Eu posso clicar no botãozinho adicionar. Clicando aqui, gente, nós temos a localidade e o departamento desse usuário. Ele, inclusive, esse usuário específico, tá, gente? Eu configurei, eu dei um poderzinho para ele abrir para mais de uma filial o chamado. Ele pode abrir o chamado para a filial aqui de São Paulo ou para a matriz. Temos aqui o tipo do chamado, qual o assunto e a descrição, tá, gente? O assunto e a descrição. Nesse caso, pessoal, eu vou colocar aqui um incidente. Um incidente, vamos lá, vamos falar aqui, ou uma dúvida, né?
Vou colocar aqui uma dúvida. Estou com uma dúvida a respeito do sistema X. Vamos lá, gente. Estou com uma dúvida a respeito do sistema X. Posso copiar, colar? Ele poderia às vezes anexar um documento aqui, né, gente? Por anexar mais de um documento, se fosse o caso. E a gente pode clicar aqui no botãozinho salvar. Cliquei, gente. O que vai acontecer? Ó, sua solicitação foi cadastrada e será atendida assim que possível. Não tem erro. Aqui no próprio grid de solicitações, o usuário vai conseguir ver esse chamado que acabou de ser aberto, tá, gente? Já caiu aqui no grid dele, tá? Ele está conseguindo ver o status, qual é o ID do chamado, o assunto, se tem um técnico responsável pelo atendimento, ainda não tem. Ele está vendo a criação, a análise e o vencimento de SLA. Posso abrir chamada dessa forma, como posso abrir chamada também pelo catálogo de serviços, tá, gente? E é o que a gente vai fazer hoje, tá, pessoal? Vamos fazer uma abertura de chamada aqui pelo catálogo. Vou fazer o seguinte, gente. Vamos pegar aqui a internet, liberar site bloqueado. Um site bloqueado na internet. Vamos lá. O que eu vou fazer? Cliquei aqui. O sistema já trouxe para mim uma abertura de chamada desse serviço específico, né? A gente tem o local, o departamento, o tipo de solicitação, vocês estão vendo que já veio marcado uma opção, ele não tem como escolher outra, porque de fato é uma solicitação de serviço. O assunto, gente, eu não posso editar porque eu configurei dessa forma, e eu posso colocar para ele liberar um site bloqueado. Nesse caso, o YouTube. Ele vai fazer uma liberação do YouTube. Vou clicar aqui no botãozinho salvar. Sua solicitação foi cadastrada e é atribuída ao técnico Antônio. Por que já foi atribuído para um técnico, gente? Porque antes o chamado foi aberto pelo grid de solicitações, o sistema não teria como saber, porque eu também não defini uma regra dessa forma, né? Não teria como saber quem seria o responsável pelo atendimento. Logo, no caso, não ficou nenhum técnico responsável pelo atendimento. Agora, pelo catálogo de serviços, nós criamos uma regra para que o chamado fosse encaminhado para esse técnico específico. Poderia trabalhar mais de um técnico e o sistema escolheria quem está com menos chamados e atribuiria para essa pessoa específica, tá, gente? Outra coisa, olha só, gente, que bacana. O chamado ele mudou o status, ó, aguardando a autorização da diretoria. Ele não veio como aberto, ele veio como aguardando a autorização da diretoria, porque esse chamado seguia um fluxo específico, né, gente? Um fluxo do workflow, que a gente não vai abordar de forma tão profunda nesse nosso web seminário, mas provavelmente num web seminário futuro falaremos única e exclusivamente só sobre workflow. Então vai ser bem bacana. Talvez não seja eu, talvez seja algum outro analista ou analista, né? Temos algumas meninas fantásticas na nossa equipe que também estão mais do que aptas aí para falar sobre isso, tá, gente? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, o chamado foi aberto, legal. Uma coisa importante, gente. Quando o chamado é aberto, eu nessa minha base aqui, gente, no meu e-mail, eu deixei eu deixei como se eu fosse o usuário, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eu vou conseguir receber o e-mail, né, gente? Olha só, eu vou receber um aviso, ó, notificação, liberar site bloqueado, um chamado foi cadastrado com sucesso. Então, o que acontece, gente? Pensem comigo. O usuário ele mandou, acabou de abrir um chamado pela ferramenta, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp. Imagina, gente, ele saiu, tomou um café, ele voltou e ele já vê uma mensagem formalizando que de fato o chamado foi aberto com sucesso, que tem um ID, tudo isso para que ele possa fazer, no caso, possa fazer esses atendimentos, tá, pessoal? Esses atendimentos. Vamos lá. Show, gente. Eu mostrei essa opção aqui, tá, gente? Uma coisa importante, tá, pessoal? Eu acho que alguém perguntou sobre a questão do se é possível dentro do Mildesk, se o Mildesk é apenas para a área de TI. Não, 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 gente. Qualquer estrutura na empresa que precise controlar fluxo de chamados, que precise entregar os chamados dentro de um prazo, que precise mensurar satisfação, tudo isso vocês podem trabalhar com o Mildesk. Inclusive, gente, nós temos cases fantásticos, tá? De muitas vezes o Mildesk entrando na empresa pela TI e depois RH, compras, várias áreas acabam se apropriando da ferramenta, né, gente? Inclusive a gente trabalha com o modelo de central de serviços compartilhados, tá? Onde vocês podem criar uma central, uma CSC, com áreas diferentes para que a pessoa logue e faça o atendimento, né? Escolha para onde vai abrir o chamado. Depois eu posso falar melhor sobre isso, tá, gente? Mas respondendo uma pergunta do pessoal aí, sim, o 1010 pode ser utilizado para outras áreas dentro da empresa, tá, gente? Vamos lá.
Show, pessoal. O chamado foi aberto, bacana. O chamado aqui, gente, eu como atendente, né, pessoal? Eu como atendente, eu vou conseguir ver os chamados no grid. Uma coisa importante, cada atendente vai ver os seus ou os chamados que forem efetivamente liberados para que ele veja, né? Tem equipes pequenas que todo mundo vê de todo mundo, equipes maiores, o ideal é que cada um veja os seus próprios chamados, né? Até para não poluir muito o grid, para que apareçam aqueles chamados mais importantes para que a pessoa faça o acompanhamento, né? Legal, gente. Temos dois chamados aqui. Vou trabalhar com esse aberto pelo catálogo, tá, gente? Até para mostrar para vocês. O chamado que foi aqui, eu estou com dúvida a respeito, por exemplo, do sistema X, que eu fiz a abertura. Olha só, gente, não veio nada categorizado. Não veio nada categorizado. Eu precisaria, nesse momento, fazer a categorização, definir urgência, prioridade, nível, quem é o responsável pelo atendimento, categoria, subcategoria. Precisaria fazer toda essa definição. Já o chamado que foi aberto pelo catálogo de serviços, ele já veio todo categorizado, tá, pessoal? Ou seja, com uma urgência, uma prioridade, qual é o nível de atendimento, poderia já ter deixado categorizado, quem é o técnico responsável, ativo, se envolveu algum ativo no chamado, né? Categoria, subcategoria. Para o pessoal que perguntou se o meu desk é apenas para a área de TI, essa é aqui nesse momento eu respondo isso, tá, gente? O que acontece? Quando vocês vão editar um chamado, vocês vão ser redirecionados para essa tela aqui principal, onde vocês vão preencher as principais informações referente ao chamado. Uma coisa importante é que vocês podem ocultar certos itens, tá, gente? Ah, não preciso de prioridade, só preciso de urgência. Aí a gente pode ocultar isso aqui. Guilherme, eu tenho 3 pessoas na minha equipe, eu não tenho níveis de atendimento. Oculta níveis. Cara, eu não vou trabalhar com ativos. Oculta ativos. Cara, etapa para mim não vai ser tão importante. Dá para ocultar. Então vocês vão poder ocultar certos itens e deixar da forma que vocês acham melhor. Tem cliente nosso, gente, que tem um assunto aqui, uma descrição bem grandona aqui do lado, e aqui e tem na sequência os itens para serem preenchidos. O outro coloca do outro lado, então vocês vão poder fazer do jeito que para vocês vai ser mais bacana, tá, gente? Vai ser mais bacana. Esse chamado em específico, gente, ele já mudou o status aqui para aguardando a autorização da diretoria. O que vai acontecer? Ele está seguindo um fluxo específico definido por mim, para que quando o chamado for aberto, ele vai mandar um pedido para a diretoria para aprovação. Esse pedido vai como? Vai por e-mail, tá, gente? Vai por e-mail. Olha só, notificação é necessária sua aprovação. Isso não está indo para o usuário, tá? A gente está indo por e-mail para mim como se eu fosse o diretor. Só para mostrar para vocês que vocês vão ter essa possibilidade de gerir isso também dentro do Mildesk, tá, gente? Vocês podem mudar status de forma automática, vocês podem trabalhar gatilhos de ação e até campos extras, se for o caso, tá, gente? Vou clicar aqui no botãozinho sim e vou fazer a aprovação, tá, gente? Deseja aprovar? Sim, pode aprovar. O usuário já recebeu isso por e-mail, né? O diretor, ele aprovou. O que vai acontecer, gente, dentro desse chamado? O que vai acontecer, gente? O status vai mudar aqui para em atendimento. E o nosso SLA, que é o acordo de nível de serviço, né? É o acordo de quanto tempo eu tenho para resolver esse problema específico, resolver esse chamado, já mudou para efetivamente começou a rodar, né, gente? Já começou a rodar. Ou seja, quando a diretoria aprovou, o chamado veio para em atendimento e o SLA começou a rodar, tá, pessoal? O SLA começou a rodar. Neste momento, gente, eu vou preencher aqui que o chamado está em análise e posso clicar aqui no botãozinho salvar. Tá bom, gente? Formei a data quando o chamado começou a ser analisado, tranquilo. Uma coisa importante, gente, sobre o chamado que eu quero falar para vocês. O usuário, em todo momento, ele vai conseguir fazer o acompanhamento dos chamados dele, tá, gente? Só deixa eu mostrar para vocês. Olha só, o usuário vai conseguir fazer o acompanhamento dos chamados dele. Então, ele vê o chamado que estava como aguardando a autorização da diretoria, legal. E depois ele vai conseguir ver que o chamado está em atendimento e vai mudar aqui o SLA também, gente. O refresh ele acontece de forma automática, tá? Se não me engano, é 30 e 30 segundos, o negócio assim, ele está aqui na tela, já vai atualizar para ele. Ou em um minuto, não tenho certeza agora, tá, gente? Mas ele acontece de forma automática. Então ele já vai conseguir ver que o chamado começou a ser atendido, tá, gente? Eu poderia ter definido uma regra para que quando o chamado vem em atendimento, o usuário possa receber, por exemplo, um e-mail avisando, ó, seu chamado foi para atendimento e ele está começando a ser atendido agora. Aguarde que resolveremos logo logo. Tipo assim, né? Poderia fazer algo nesse sentido. Nesse caso eu não fiz, tá, gente? Mas só para vocês entenderem
que daria para trabalhar algo nesse sentido. Vamos imaginar que esse usuário ele quer, por exemplo, ele quer interagir com o técnico de alguma forma, gente. Ele pode, tá, pessoal? Como ele pode fazer isso? Ele pode clicar no chamado e clicar no botãozinho comunicações, onde ele pode interagir com o atendente dele, né, gente? Com esse atendente. Como que vai funcionar isso? Ele pode simplesmente mandar uma mensagem. Para o usuário tudo é urgente, né, pessoal? Poderia fazer um anexo aqui. Ó, o que aconteceu? Está demorando. Vou clicar aqui no botãozinho enviar. O que vai acontecer? Vai aparecer uma fotinho azul, ou seja, a fotinho que representa o usuário. Foto essa que o próprio usuário pode editar aqui em minhas configurações, tá, gente? Ele pode colocar a fotinho dele e o que vai acontecer? Ele pode, quando ele mandar uma mensagem, o próprio atendente, gente, a pessoa responsável por fazer o atendimento, vai conseguir visualizar uma bolinha azul aqui, gente. É uma bolinha azul com a fotinho da pessoa. Ele já sabe que a pessoa mandou uma mensagem para ele. Como que ele pode ler essa mensagem? Como o técnico vai ler a mensagem? De três formas, tá, gente? Primeira, clicando no chamado e clicando aqui no botãozinho comunicações. Não tem segredo, tá, gente? Já vai aparecer para ele. Ó, o que aconteceu? Está demorando. O próprio técnico atendente ele pode dar um duplo clique no chamado. E aqui dentro temos o painelzinho de comunicações também. Ou ele vai receber isso por e-mail, tá, gente? E por e-mail é muito bacana, porque quando o usuário manda uma comunicação para o técnico e o técnico recebe por e-mail, ele pode dar um reply por e-mail e respondendo por e-mail já volta para o próprio técnico, para o próprio solicitante, tá, gente? Ou seja, de qualquer forma, as respostas, as interações que são realizadas lá por e-mail vão também para o próprio, para dentro do Mildesk, tá, gente? Até como uma forma de formalização para vocês, tá bom? Só um minuto, pessoal. Vamos lá. O que aconteceu? Está demorando, ó. Já estamos quase resolvendo. O técnico andando. O técnico poderia também visualizar um atalho, tá, pessoal? Caso seja relevante, vocês podem cadastrar atalhos e deixar tudo prontinho aqui. E vamos clicar aqui no botãozinho enviar. Certo, pessoal? Show, gente. Nesse momento, o próprio usuário solicitante vai receber lá, gente, lá no próprio painel dele, no caso, essa mensagem também enviada pela equipe técnica. Já vai aparecer a fotinho do técnico e a respostinha dele aqui dentro de comunicações. Ele vai conseguir visualizar isso também, tá, gente? De qualquer forma, isso tudo, gente, vai ser registrado no e-mail também. Então, muitas pessoas que nem têm acesso ao painel do Mildesk vão conseguir interagir com vocês através do e-mail, até como forma de formalizar certos itens, né? O que aconteceu? Está demorando, ó, já estamos quase resolvendo. Ou seja, tudo isso vai ser respondido. Se eu vim aqui, ó, e responder, ele sobe, como eu falei antes, com um link bem maluco aqui, mas o que importa é que ele vai subir para dentro do Mildesk, tá, gente? Tudo isso vai ser registrado dentro da nossa plataforma. Show, pessoal. Fizemos isso, bacana, legal. Interagimos aqui. O que mais podemos fazer dentro da plataforma, gente? Dentro do chamado? Vocês vão ter um espaço dentro do Mildesk, gente, para fazer a gestão de comunicações internas, tá? Às vezes vocês precisam trocar mensagens internamente com a equipe de vocês sobre algo que está acontecendo. Então vocês podem começar uma nova conversa aqui. Dentro do painel, vocês também vão ter a possibilidade, gente, de fazer um registro de atividades, tá, pessoal? Atividades que foram realizadas, tá? Atividades que foram realizadas, no caso, para poder registrar exatamente e poder depois mensurar essa quantidade de horas gastas pela sua equipe em atendimentos, tá, pessoal? Isso não necessariamente só para medir performance da equipe, mas para vocês terem um entendimento, né, gente, exatamente do que tá acontecendo aí no dia a dia de vocês. E também depois poderem, né, gente, conversar
no caso, com os usuários de vocês e comprovar efetivamente as horas que vocês estão gastando em atendimentos, né, gente? Uma coisa que é importante para o pessoal que trabalha com cobrança de horas, isso já vai ser muito interessante, mas mesmo para a pessoa que não trabalha com cobrança de horas, isso aqui é essencial, tá, gente? Por causa do Marketing Help Desk que vocês vão poder fazer depois. Se der tempo, gente, no final eu abordo um pouquinho essa questão do Marketing Help Desk com vocês, tá, gente? Vamos lá. Show, pessoal, vamos lá. O que vai acontecer, gente? Olha só, a atividade foi realizada efetivamente. Temos aqui ainda um espaço, gente, para solicitações vinculadas, onde a gente pode, por exemplo, dentro do meu desk, simplesmente vincular outros chamados aqui dentro, tá, gente? Eu posso clicar no botãozinho vincular e apenas escolher os IDs, tá, gente? Os IDs. Por que isso é relevante, gente? Porque uma vez que eu encerre o chamado pai ou mãe, né, vocês vão utilizar a terminologia que vocês quiserem, todos os demais chamados serão encerrados de forma automática, tá, gente? Então, todos os chamados vinculados a esse serão encerrados. Por exemplo, pensem comigo, tem um problema generalizado, vários chamados são abertos por causa de um problema que está acontecendo, uma oscilação na internet, algo assim. Vocês podem vincular todos ao mesmo chamado. Quando o chamado principal for encerrado, todos serão encerrados, tá bom, gente? E temos um espaço aqui de resolução, tá, gente? De resolução, onde eu posso, por exemplo, dentro do meu desk, cadastrar uma resolução aqui, gente. Também tem um atalho de resolução que eu vou jogar aqui dentro da plataforma. Vamos lá. Eu tenho aqui a liberação de site realizada com sucesso, gente. Vou vir aqui e vou clicar no botãozinho aplicar. Show. Pessoal, eu acho que o pessoal está mandando algumas dúvidas. Vamos lá, gente. Eu acho que talvez seja mais proveitoso eu já ir respondendo aí na medida que o negócio vai acontecendo. Perguntaram para mim aqui sobre o AD, o Active Directory, se a gente trabalha com integração. Sim, sim. Talvez a pessoa que perguntou não estava lá no comecinho, mas bom ressaltar isso aí. Ótimo. A gente trabalha sim, gente, com integração com AD, tá? De forma que a pessoa entrou no seu AD, já entra no Mildesk, saiu do seu AD, já fica desabilitado aqui dentro do Mildesk, tá bom? Como funciona o escalonamento de chamados entre técnicos? Boa pergunta, gente. Vamos lá. Eu posso vir aqui ó, dentro do grid de solicitações e simplesmente mudar o técnico, por exemplo, para um outro técnico, tá, gente? Eu posso fazer isso manualmente, clicar no botãozinho salvar. Como eu posso, se for o caso, gente, criar isso, fazer um esquema de forma automática. Por exemplo, vocês podem ter um processo dentro da equipe de vocês que sempre que uma urgência for muito alta, crítica, eu quero que seja atendido pelo técnico Guilherme, por exemplo. Se eu clicar no botãozinho salvar, se eu tiver essa regra cadastrada, então ele vai mudar o técnico de forma automática, tá, gente? Vocês podem criar, por exemplo, gatilhos de ação, né? O gatilho é urgência crítica, então mudar para o técnico Guilherme. Ele poderia fazer isso. Mesma coisa como mudar o SLA, mudar categoria, subcategoria, tudo isso vocês podem fazer na plataforma, tá, gente? Show. Pessoal, legal. Eu mudei aqui o técnico, legal, a gente está trabalhando algumas questões. Vamos lá, o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou encerrar esse chamado, tá, gente? Como que eu vou encerrar o chamado? Posso mudar o status de entendimento para fechado, tá, gente? O que que vai acontecer? O sistema já me perguntou aqui se eu quero criar uma avaliação ou não. Neste caso, eu vou criar até para mostrar para vocês, tá, gente? Vou informar aqui a data de término, não precisaria, mas vou informar. Se eu encerro o chamado e não tem a data de término, ele me pergunta se quer informar a data de término e já preenche de forma automática, tá, gente? Mudei o status para fechado, coloquei aqui a criação de avaliação, clico no botãozinho salvar, gente. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Só um minutinho. O chamado já vai sumir aqui do grid, tá, gente? Já vai sumir aqui do grid. Neste momento, o usuário solicitante, pessoal, vai receber ele vai perceber aqui no próprio painel que vai sumir o chamado daqui, tá, gente? E o próprio solicitante vai receber no e-mail dele, tá bom, gente? Um aviso que o chamado foi concluído para ele preencher uma pesquisa de satisfação. Ah, o usuário ignorou o e-mail, né, gente? Acontece às vezes. O usuário ignorou o e-mail, ele está sem utilizar a plataforma em uma semana, duas, três. Daqui a um tempo aconteceu alguma coisa que ele precisa falar com a equipe de vocês e ele loga novamente na plataforma. O que, que vai acontecer? Nesse momento, pessoal, a gente vai ser redirecionado
para um painelzinho onde o usuário vai poder preencher a pesquisa de satisfação, tá, gente? Podendo pontuar ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo e até problema não resolvido, gente. Se eu escolher essa opção, o chamado volta como reaberto. Escolheu regular, ruim ou péssimo, o que vai acontecer? Posso dar um próximo aqui. Por favor, informe o seu comentário referente a essa solicitação. Ou seja, ótimo e bom, gente, passa direto. Regular, ruim e péssimo, ele é obrigado a informar o porquê. Tá bom? Vou colocar aqui ótimo e não vou informar um comentário. Poderia, mas não vou. Clico aqui no botãozinho próximo e eu sou redirecionado novamente para o painel do usuário solicitante, tá, gente? Onde ele vai conseguir visualizar novamente o painel dele, acompanhar os recados, visualizar os chamados, tudo isso dentro do 1010 sem problema nenhum, tá, gente? Vamos lá. O ciclo de vida de um chamado, gente, seria esse, tá, pessoal? Seria esse. Tá bom? Bem simples, gente. Como abrir, como o usuário vai acompanhar o chamado, como ele vai ver isso por e-mail. Falei um pouquinho das nossas automações, como a gente permite que vocês utilizem esse recurso também dentro do Mildesk. Então a gente tem bastante coisa para explorar aqui, né, gente? Bastante coisa para explorar. Temos ainda 10 minutinhos de live. Vamos lá, gente. O pessoal está me mandando aqui outras perguntinhas que o pessoal fez. É possível durante o atendimento criar um checklist de técnicos com tarefas para ele fazer? Uau, boa pergunta. Vamos lá, gente. É possível sim. Isso tudo, gente, através aqui do workflow, tá, pessoal? Do workflow. Duas formas de trabalhar isso, tá, gente? Uma pelo workflow, outra pelo catálogo de serviços que eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Pelo workflow, como funciona isso, gente? Olha só, eu tenho um fluxo que eu criei com base na abertura de chamados desse serviço específico, que é a liberação de novo usuário no RP. Como que funciona isso, gente? Olha só. Este é o fluxo criado por mim. O chamado aberto ele vem para a guarda de autorização da diretoria. A diretoria aprovou, legal, vem aqui para o em atendimento. Quando ele chega aqui no em atendimento, gente, olha só, eu tenho algumas opções. Eu posso criar campos extras, gatilhos de ação ou fluxo de aprovação dentro dessa etapa atendimento. O que eu fiz, gente, eu criei campos extras. Quais são esses campos? Basicamente, gente, são esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu criei aqui, ó, alguns campos, todos eles, gente, de verdadeiro ou falso, tá? Onde a pessoa pode dar um tag, né? Marcar quando tiver feito efetivamente essa atividade, tá? Eu defini dessa forma, eu achei bacana já, tá, gente? Três campos. Diretoria liberou, a pessoa marca lá, até para ir acompanhando as atividades que ela tem para fazer, né? Usuário liberado, sim. Pedido de teste, aí ele marca o pedido de teste. Na prática, gente, como que funciona isso aqui? Vou fazer para vocês bem rapidinho, só para vocês verem, tá, gente? Vou pegar aqui o próprio catálogo de serviços, porque nesse caso específico eu criei um fluxo por um serviço específico. Vocês poderiam criar por cliente, por filial, da forma que você acharem melhor. Às vezes um usuário específico vai abrir um chamado, esse usuário vai ter um fluxo especial, às vezes é o diretor da empresa, né? Algo nesse sentido, vocês vão poder gerir isso também dentro do Mildesk, tá? Vamos pegar aqui, ó, liberação de novo usuário. Estou abrindo o chamado como se eu fosse uma pessoa atendendo alguém por telefone, né, gente? Pensem comigo. Ah, o João ligou para mim aqui, ele está falando que está acontecendo algo. E o João, ele ligou quando escolheu o próprio usuário, já apareceu aqui, gente, o local e o departamento dele. O tipo, legal. Temos o assunto e a descrição. O que que eu vou fazer? Eu estou conversando com ele no telefone, eu já vou fazer a abertura do chamado e já encaminhar para uma pessoa específica. Quando eu clico no botãozinho salvar, o chamado já vai ser aberto. Só um minuto, pessoal. Neste caso específico, olha só, gente, eu criei essa regra também para que o chamado venha direto para o aguardando a autorização da diretoria, mas aqui ele não deu um start tipo de um e-mail, tá? Foi só para testes mesmo. Vou vir aqui e vou colocar que ele está em atendimento esse chamado, tá, gente? Só um minuto. Ok. Quando eu mandei esse chamado, gente, para em atendimento, olha só, pessoal, o que vai acontecer? O sistema vai trazer para mim aqui campos extras, tá, pessoal? Campos extras. Só um minutinho. Quando eu clico aqui, gente, nessa abinha Campos Extras,
Desculpa, gente, minha internet está um pouquinho lenta hoje, tá? Vocês devem ter percebido. Vamos lá, gente, ó. Campos extras, o que vai acontecer? Eu tenho as possibilidades para marcar aqui, ó. Diretoria liberou? Sim. E a pessoa vai fazendo esse controle do checklist, né? Gente, eu coloquei três opções com sim ou não, verdadeiro ou falso. Você poderia colocar uma lista com várias opções, uma lista com uma única opção, opções de data, poderia colocar várias datas aqui para serem preenchidas, um campo de texto. Você vai poder criar vários tipos de campos extras de acordo com a realidade de vocês, tá? Essa seria uma forma. Outra forma seria pelo catálogo de serviços, tá, gente? Catálogo de serviços, onde vocês podem criar uma regra para que quando o chamado for aberto, ele já vai abrir outros chamados como chamados filhos. Por exemplo, esse aqui, ó. Olha só, a gente tem um chamado pai e o chamado filho. Eu posso criar uma regra para quando eu abrir um chamado pai, os filhos serão abertos de forma automática embaixo, subordinados a esse pai, entende? Então vocês podem criar essas atividades com SLAs específicos, definidos, por exemplo, pelo próprio catálogo de serviço. É uma ideia também, muitos clientes gostam dessa forma também, tá, gente? Vamos lá. Por uma questão de tempo, talvez eu não consiga mostrar isso para vocês hoje. Vamos lá, próxima pergunta. Vinculando chamados na hora da emissão de relatórios, quantidade de chamado mensal, isso é contabilizado? Sim, sim, sim. A quantidade de chamados vai ser contabilizada. É mais uma facilidade para você encerrar os chamados em massa, né? Porque o problema já foi resolvido, então efetivamente você vai encerrar eles em massa, tá bom? Então, sim, isso é contabilizado sim, tá? Vamos lá. Então, gente, alguém perguntou, o Mildesc é uma ferramenta multicanal? Então, sim, pessoal, sim, sim. Efetivamente, vocês vão abrir chamados através de várias formas diferentes, tá, pessoal? Hoje a gente só não gerencia ainda sinal de fumaça, né? Mas o resto a gente trabalha. Pombo correio, a gente também não trabalha, né? Mas o resto a gente dá um jeito. É WhatsApp, é e-mail, através da própria ferramenta. Tem muitos meios para vocês gerenciarem isso, essa questão da abertura do chamado, tá bom, gente? Agora falando um pouquinho sobre relatórios, pessoal. Eu vou mostrar alguns relatórios mais simples, mas bem interessantes que podem ser bacana para vocês aí no dia a dia de vocês, tá? A gente vai pegar alguns relatórios aqui, tá? Sempre que eu for tirar um relatório, gente, eu tenho a possibilidade de tirar ele em XLS, em HTML e ainda, gente, trabalhar filtros. Eu quero um relatório de satisfação, mas só quero dos chamados que foram criados entre o primeiro dia e o dia 1 e o dia 5 do mês. Por exemplo, posso trabalhar algo assim. Ou só a satisfação, mas dos chamados daquela pessoa. Só a satisfação, mais dos chamados que tiveram, por exemplo, uma satisfação negativa. Então vocês podem fazer um controle nesse sentido, tá, gente? Às vezes até por filial de empresa, ou às vezes até, né, gente, por exemplo, para um cliente específico. Vou tirar um relatório aqui, vamos lá. Vamos lá. Temos aqui, gente, na sequência, eu tirei um relatório de satisfação, já vou mostrar para vocês, tá? Temos aqui outros relatórios que vocês podem explorar, tá, gente? Temos relatórios de horas, para vocês terem um controle exato da quantidade de horas gastas em atendimentos, por exemplo, em localidades específicas de vocês, seja um cliente, seja, no caso, uma filial. E temos outros relatórios também, tá, gente? Solicitações aqui, ó, por grupo, por região, por SLA, por local e até relatórios de, no caso de atendimento de SLA, né? Se vocês estão violando ou não violando determinados SLAs. A parte de relatório, gente, hoje é muito completa, tá, pessoal? Muito completa. A gente tem muitas possibilidades hoje que vocês podem explorar, tá? Aqui na parte de relatórios de SLA, temos várias opções também, tá, gente? Tirei alguns relatórios específicos para mostrar para vocês, tá, gente? Ó, solicitações por local, onde vocês vão conseguir analisar a quantidade de chamados, por exemplo, de determinados locais de atendimento de vocês. Resumo de horas, para vocês saberem efetivamente quantas horas vocês estão gastando em atendimentos em locais específicos, né? Nesse caso, não tirei por técnico, eu tirei por locais mesmo. E até uma pesquisa de satisfação, tá, pessoal? Pesquisa de satisfação essa que é muito importante que vocês usem e abusem, tá? Tem clientes nossos, pessoal, que eles até inclusive usam, o pessoal que é prestador de serviço, né? Utiliza isso aqui para vender, tá, gente? Vender e vender mais, tá? Vender e vender mais. Como? Você tira um relatório desse e você consegue, às vezes, sentando com o seu cliente, apresentando seu serviço, mostrar o nível de atendimento o seu nível de atendimento, né? Então acaba sendo muito positivo. A mesma coisa com uma pessoa que trabalha numa gestão interna, né, pessoal? Pensa, você é um centro de suporte. Centro esse que a qualquer momento
pode ser substituído por outsourcing, né? O que acontece? Você, com um relatório desse, você consegue efetivamente mostrar que a sua gestão, o seu atendimento, a sua equipe é fantástica. E provavelmente vai ser muito difícil achar uma equipe tão boa assim e um fornecedor tão bom que consiga entregar uma satisfação tão boa dos atendimentos, tá, pessoal? Relatórios básicos esses que eu tirei. Se vocês tiverem algum outro relatório que vocês gostariam de ver, nós podemos tirar aí também, né? Dar uma procurada aqui nos relatórios, tá? Enquanto isso, gente, deixa eu dar uma olhada aqui nas demais perguntas. Eu acho que falaram mais alguma coisa aqui. É possível existir uma base de conhecimento somente para os técnicos? Sim, gente, é possível sim. Inclusive, vocês podem atrelar isso nos serviços do catálogo, tá, gente? Nos serviços do catálogo. Opa, só um minutinho. Show. Vamos lá, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho um serviço específico aqui do catálogo de serviços, né? Que é um processo lá do RH. Perguntaram antes se o meu desk é só para interno, né? Não. É uma solicitação de férias, por exemplo, que é registrada através da ferramenta. Vou dar um duplo clique. O que eu posso fazer? Eu posso marcar aqui dentro as soluções favoritas. O que vai acontecer? Quando o chamado for aberto, o que vai acontecer? Ele já vai vir com a solução específica referenciada, de forma que o próprio técnico vai pegar o chamado para fazer o atendimento, né, gente? E dentro do próprio chamado, ele já vai conseguir visualizar, no caso, esse serviço, né, gente? Perdão, esse procedimento para autoatendimento ali, uma base de conhecimento para ajudar ele, né, gente? Então, sim, gente, nós trabalhamos com essa opção também. Então, aqui, gente, vai aparecer aqui em solução o relatório específico. Me perguntaram mais um negocinho, gente. Deixa eu ver. Me parece que é uma ferramenta bem completa para gestão interna, então, certo? Isso, gente, isso. Temos muitos prestadores de serviço hoje que utilizam o Mildesk, tá, gente? Muitos, porque o prestador de serviço também precisa de processos, né, gente? E assim, mas a nossa ferramenta é uau, gente. A gente tem grandes clientes hoje na nossa estrutura que são gestão interna, tá, gente? A grande maioria, tá, gente? A grande maioria. Só o fato de você poder definir seus fluxos, definir, por exemplo, a forma como você vai trabalhar o seu workflow, o seu fluxo de trabalho, né? Trabalhar a base de conhecimento, definir, por exemplo, customizar telas, às vezes, para definir quais são os itens que vocês vão utilizar. Só isso já vai ajudar demais vocês aí no dia a dia, tá bom? Que relatório você recomenda para comprovar que o centro de suporte é realmente alinhado com objetivos do negócio? Ótimo, gente. Um relatório muito bacana, gente, como eu mostrei alguns relatórios básicos, né, gente? A quantidade de solicitações é muito importante para que você possa realmente ter uma noção da quantidade de solicitações por filiais, né? Até para tomar decisões estratégicas, por exemplo, cara, 80% dos meus chamados estão vindo de uma determinada filial. Por que não colocar um técnico lá, né? Para fazer os atendimentos dentro daquela filial específica, né? Mesma coisa com relação à satisfação. Um simples relatório desse mostra que a TI está realmente preocupada, né, gente, em fazer um atendimento bom, está preocupada realmente em manter uma qualidade boa, né, gente? Esse é um dos relatórios bacanas, mas um relatório realmente interessante, gente, falando que está alinhado com os objetivos do negócio, eu creio que no final das contas, gente, é SLA, né? Não adianta, não adianta. Seria SLA na minha opinião, tá, gente? Eu sento com a diretoria para mostrar que eu faço parte e eu sou importante para esse negócio, eu levaria um relatório de SLA, onde você vai ter uma noção dos violados versus atendidos, tá, pessoal? Violados versus atendidos, onde você consegue exatamente ver qual é o teu índice de violação de SLA e se você está entregando dentro daquilo que você foi definido previamente. No meu caso, se eu fosse um gestor de TI, eu já seria demitido na hora. Olha aqui, gente, o índice de violação super alto dessa base de teste, né? A gente abre chamada e esquece de fechar. Mas é um relatório muito bacana para você mostrar, né? Ó, é claro que você não vai tirar no período geral, você vai tirar por mês, no caso por departamento. Então você senta com a pessoa e mostra, ó, eu estou alinhado, olha aqui, eu estou procurando atender dentro dos prazos que foram definidos entre eu e você. Então, poxa, eu estou me esforçando para realmente manter os serviços, sabe, sempre disponíveis e realmente um atendimento fantástico.
Tá bom, pessoal? Gente, eu vou dar aí mais uns minutinhos para ver se tem mais alguém aí, gente, que quer fazer mais alguma perguntinha. E a gente já está encaminhando para o encerramento dessa nossa live, tá, pessoal? Essa é a nossa live. Teremos outras, tá, pessoal? Como eu falei, talvez com outras pessoas que vão ministrar. Nossa equipe é bem grande e o pessoal tem muito talento aí para dar e vender, tá, gente? Então, talvez outras pessoas ministrem, tragam até outros assuntos, tá, pessoal? Mas é isso aí. Vou dar mais uns minutinhos para ver se o pessoal tem mais alguma pergunta e a gente já pode encerrar efetivamente, tá, pessoal? Mais alguma pergunta, gente? Enquanto isso, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Não, pessoal, não. Sem problema, gente, sem problema. Ótimo, pessoal. Gente, dúvidas, entre em contato com a nossa equipe, tá, gente? Entrem no nosso site, solicitem aqui, gente, uma avaliação, solicitem um orçamento. Nós somos muito rápidos na nossa resposta, já vamos entrar em contato com você. E, gente, dependendo da nossa disponibilidade, ultimamente tem sido muito corrido para a gente, né, pessoal? Mas dependendo da nossa disponibilidade, poderemos, às vezes, até, gente, marcar aí uma demo, né? Com você, uma demonstração. Alguém da nossa equipe vai sentar com vocês e fazer uma demonstração, tá, gente? Da nossa solução para vocês, tá? Então solicitem uma avaliação, solicitem um orçamento, entrem em contato com a nossa equipe, falem com a nossa equipe aqui, ó. Então sempre vai ter alguém pronto para atender vocês. Então, gente, usem e abusem aí do nosso serviço, tá, gente? Qualquer coisa, pessoal, estamos aí realmente à disposição, tá? Esse canal de suporte consegue ajudar-nos a explorar esse potencial do 1010, que legal. Tem bastante material de tutorial, sim, gente, sim, sim. Tem bastante coisa. Ó, o Anderson já atendeu aqui, grande fera, já atendeu. Show, pessoal. Então, assim, a gente trabalha, a gente tem vários manuais, tá? A gente vários materiais prontos, temos vídeos no YouTube. Então, gente, tudo isso vai estar à disposição de vocês, tá? Então, qualquer coisa a gente disponibiliza isso para vocês também. Beleza? Pessoal, eu acho que foi isso, né? Eu acho que essa foi a última pergunta, né? Pessoal, então eu desejo tudo de bom para vocês, tá, gente? Muito sucesso aí. Desejo realmente que a experiência de vocês aí com o atendimento seja fantástica e vamos em frente, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente e a gente vai estar aí mais do que apto para receber vocês e vai ser uma honra conversar com vocês, tá? Grande abraço para vocês, gente. Valeu, valeu, pessoal.